Olá pessoal, então continuando aqui com o nosso curso, né? Nosso curso de métodos. Hoje é a nossa aula de número 5. Na aula passada a gente começou a dar a interpretação geométrica dos números complexos, né? Hoje a gente continua ainda, não acabamos ainda com essa interpretação geométrica, e eu vou precisar introduzir um conceito que aparentemente ele parece novo, né? Mas na verdade é um conceito que vocês já conhecem sem o contexto dos números complexos, né? Eu estou falando aqui da forma polar. Daqui já já vocês vão entender que a forma polar nada mais é do que uma criatura que vocês já conhecem lá do cálculo 2 ou cálculo 3, vestido com outra roupa, tá bom? A gente já aprendeu, né, que dado um número complexo, Z, e ele tem essa cara aí, né, x mais i e y, a gente pode representar ele no plano. Então, a parte real ela vem para o eixo x, a parte imaginária ela vai para o eixo y, não é isso? E aí, você pode pensar em representar o número complexo com outras coordenadas que não sejam essas, as cartesianas, vamos dizer assim, o x e o y. Tá? Um número complexo ele poderia ser representado também olhando para o comprimento que esse vetor possui e o ângulo que ele forma com o eixo x. Eu estou falando aí o ângulo θ e esse comprimento que eu vou chamar de r, né? Talvez vocês já tenham sacado que eu estou falando das coordenadas polares. Então aqui, lá no cálculo 3, a gente chamava assim, um número pode ser representado também na forma de coordenadas polares. Coordenadas polares, não é assim? Aqui a gente não vai usar essa nomenclatura, mas é só um nome para uma coisa que você já conhece. A gente vai dar o nome, em vez de falar, vamos representar na forma de coordenadas polares. A gente vai simplesmente dizer, vamos usar a forma polar. Então, a forma normal de representar um número complexo é a forma x mais y. Não existe esse nome, mas seria assim a forma cartesiana. Tá? E a outra forma de representar um número complexo seria a forma polar. A gente vai aprender que ainda existe uma terceira, que vai ser extremamente útil. E assim, essa que nós temos agora, que nós vamos ver agora, também oferece uma utilidade bacana, que é justamente uma interpretação geométrica que na forma cartesiana era difícil de se perceber. Tá bom? Então, veja, há uma relação, para que essa forma polar fosse possível, tem que haver uma relação entre o x e y e o rθ. Ou seja, dado um rθ, eu posso construir o x e o y. Dado um x e um y, eu posso construir o r e o θ. É uma relação bionívoca, uma relação que a gente chama de inversível, tá? Bijetiva. Então, veja, aí, nessa figurinha, você consegue perceber facilmente um triângulo retângulo. Tá? O cateto, a hipotenusa desse triângulo seria o vetor, né? O vetor representado aí pelo Z, tá certo? E os dois catetos seriam a parte de baixo no eixo X, né? Que seria o X, o cateto horizontal de comprimento X, e o outro cateto que está em pezinho à sua direita, né, representada aí por essa linhazinha tracejada em amarelo, seria o cateto de comprimento Y. Tá? Esse é um triângulo retângulo, e aí vale todas as relações que vocês conhecem, né? As relações trigonométricas e o teorema de Pitágoras. Então, eu vou começar, para que você veja que a coisa não nasce do nada. Veja, a relação trigonométrica seno de θ, né? A gente já conhece aí de outros carnavais, ela é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então veja, o cateto oposto aí nessa figura aí é o y e a hipotenusa é o r, tá certo? Isso significa que o y, visto como dependente de r e θ, é então simplesmente r seno θ. E isso aí está me dando uma maneira de dizer, olha, dado r e dado θ, como é que eu encontro o y? É só você fazer r vezes o seno de θ, você vai ter o y. Supondo que você tem o r e o θ.
não tenho o x e o y. Tá ok? Aí, veja, se eu voltar para o triângulo novamente e agora procurar a relação do cosseno, o cosseno a gente aprendeu lá no segundo grau que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso aí vai ficar, o cateto adjacente ao ângulo θ, é o x, e a hipotenusa é o r, significa que o x é o r cosseno θ. Portanto, você tem aí, né, lá no cálculo 3, cálculo 2, isso aí ganhou o nome de coordenadas polares. Não é isso? O que essas duas equações juntas está dizendo é, se você tiver o r e o θ, você encontra o x e o y seguindo essas duas equações aí. Tá ok? A pergunta que vem a seguir é o seguinte, e se for o contrário, professor? Se eu tenho o x e o y, como é que eu encontro o r e o θ? O inverso. Aí você volta para o seu triângulo novamente e aí perceba o seguinte, olha, a tangente do θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. São das relações trigonométricas lá do segundo grau, tá? Esqueceu, dá uma olhadinha na relação que define a tangente. Então, se você lembrou, a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. E aí, você pode extrair o θ aí como sendo o arco tangente, que é a função inversa da tangente, né? De y sobre x. Isso está te dizendo, olha, você tem o x e tem o y, a maneira de se construir o θ, de se encontrar o θ, o ângulo, é através do arco tangente do y sobre o x. Tá ok? E o r? Falta só o r. Aí o r ele sai da forma mais simples aí. Você vai usar somente o teorema de Pitágoras e observar que o x ao quadrado mais o y ao quadrado te dá o r ao quadrado. Teorema de Pitágoras puro e simples. Como é que eu escrevo o r em função de x e y? É só você passar o 2 para o outro lado. Ficamos aí com a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Conclusão, você encontra o r e o θ a partir do x e y através dessas duas equações. Então, o primeiro conjunto de equações, né, supõe que você conhece o r e o θ e quer encontrar x e o y. Ok? O segundo par de equações supõe que você conhece o x e o y e quer encontrar o r e o θ. Esse segundo par vai ser utilizado por a gente, os dois pares vai ser usado com mais constância, sendo que o segundo par de equações é o que de fato vai render cálculos, vai render contas para a gente. Então veja, como é que eu represento o z, que antes eu estava representando com x e com y, agora usando o r e o θ. Então você vai voltar lá no z, que você disse que era x mais i e y, e vai trocar o x por sua representação r cosseno θ. O y e r seno θ, tá ok? Então o seu z vai ficar, né, x mais i, y. Né? Eu trouxe a representação para x e y na forma polar. Veja que tem um R nos dois termos, eu posso colocar esse R em evidência, então, em geral, você vai encontrar dessa forma. Essa é a representação na forma polar. Perceba que não traz nada de novo, só o nome, né? Agora nós não vamos dizer, olha, escreva usando coordenadas polares. Simplesmente eu vou dizer, escreva o seu Z na forma polar. Então você vai simplesmente abandonar o x e o y, e no lugar deles você vai colocar r cosseno θ para x e r seno θ para y. Pronto, essa é a forma polar. Professor, por que eu vou querer em algum momento representar dessa forma, ao invés de representar a outra? A outra era tão natural, tão tranquilo, tão fácil, tão simples. Veja, eu espero deixar claro no decorrer dessa aula de hoje. Tá bom? Então, primeiro, eu quero mostrar a vocês como é que a gente passa da forma x mais y para a forma rθ. Ou seja, lembrar dessa formulazinha aí, dessa expressão, e dizer qual é o valor de r, qual é o valor de θ e jogar aí. Não tem nada mais do que isso. Agora tem um pequeno detalhe, dois pequenos detalhes, que levam a algumas confusões. Então, vamos a um exemplo para que fique claro, tá? Então,
Uma observação que eu ia esquecendo aí de colocar para vocês é o seguinte: nós vamos convencionar. É uma convenção, não significa que quem fez diferente do que vamos convencionar esteja errado. Não está errado, não. Tá bom? É só uma convenção para que nós falemos a mesma língua, a mesma linguagem. Qual é a convenção? O ângulo θ, quando você calcular ele, a gente vai escolher, olha, você vai ter infinitas possibilidades para o nosso θ. Tá? Você pegou encontrei um θ. Então, todos os valores que você colocar aí, e você, por exemplo, encontrei que o meu θ é π sobre 3. Π sobre 3 representa esse número z? Representa. Tá? Agora, se você pegar o π sobre 3 e qualquer múltiplo, qualquer soma de 2π, também representa o z, da mesma forma que você representou com o π sobre 3. Então, para que a gente eu mande um aluno, calcule aqui, coloque na forma polar. Aí você colocou. O teu coleguinha foi lá e colocou também. E para que os dois tenham o mesmo resultado, tá? A gente vai convencionar que o ângulo θ, na hora que você encontrar, você vai escolher o valor entre menos π sobre 2 entre menos π e π. Aí, novamente, a gente entra num conflito aqui que seria, mas professor, o natural é a gente olhar de 0 a 2π. Verdade. Mas eu não sei dizer o porquê. Convenciona-se escolher entre menos π e π. É uma volta, né, de 2π radianos, só que a gente está olhando para o nosso início em menos π e o nosso final em π, em vez de 0 a 2π. Tá? É só uma convenção. Se você não seguir a convenção, eu não vou dizer que está errado, tá? Mas eu vou pedir que você siga essa convenção da gente. Tá ok? Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Suponha que você tem o número menos raiz de 3 menos i. Eu quero que eu pedi lá que você coloque isso na forma polar. Então você vai fazer o seguinte, olha. Se você olhar, desenhar no plano cartesiano, onde é que está esse z, aí você vai pegar, o menos raiz de 3 está aqui, no eixo x. O menos i está aqui, no eixo y. Juntou os dois, aí você encontrou o teu z. Sua tarefa agora é encontrar o θ. Aí, como eu falei para vocês, a gente vai convencionar o seguinte, olha. Eu quero valores entre menos π e π. Tá bom? Então, em vez de você pensar no ângulo, o ângulo θ como sendo esse ângulo no sentido positivo, no sentido anti-horário, né? Começando no eixo x e dando a volta por cima até chegar no vetor, tá certo? Seria a abertura maior aí, né? Então não é que a gente vai olhar no sentido oposto. A gente vai, o nosso zero, o zero da nossa contagem é o menos π. Ou seja, ele está sobre o eixo x do lado esquerdo. Tá bom? Então, o ângulo que me interessa aí não é o ângulo por cima, é o ângulo por baixo. Tá bom? Mas, professor, se eu pegar ele e disser o outro, tá errado? Errado não tá. Errado não tá. Tá bom? Fique tranquilo, não vou condenar caso você escolha o outro. Só que, assim, se todos nós seguirmos a convenção, então 10 alunos vão fazer esse problema e todos os 10 vão chegar na mesma resposta. Vai ser igualzinho. Se a gente não seguir, alguns vão fazer por cima, outros vão fazer por baixo, e nós vamos ter escritas diferentes para o mesmo Z. Tá errado essas escritas diferentes? Não estão errado. Tá? Fica sem padrão, o que atrapalha, né? Não sei, assim, é melhor termos um padrão. Tá ok? Então, veja lá. A gente precisa descobrir quem é o R, quem é o θ. Tá ok? Sabemos quem é o X e sabemos quem é o Y. Então a gente vai proceder com aquela formulazinha. O arco tangente menos do Y, que é o menos 1, sobre o X, que é o menos raiz de
3, você vai cancelar aí os dois sinais de menos, vai ficar 1 sobre raiz de 3. E aí você vai topar com o nosso primeiro probleminha. A resposta para isso daí vai dar π sobre 6. Π sobre 6 vocês sabem que é 30 graus. Se você observar na figurinha, você vai ver o seguinte, olha, nem o ângulo de cima dá 30 graus e nem o de baixo dá 30 graus. Nenhum dos dois dá. Olha a figurinha aí, você vai perceber que estamos nesse impasse. E por que que a resposta aí do arco tangente está dando π sobre 6? Tá? É um cuidado que eu quero que todos vocês tomem. Veja, isso aqui está errado, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: a função arco tangente, coisa que poucos estudaram aqui, né? E se estudaram, em geral, olha-se para essa função com ódio no coração, né? Porque ela é a inversa da tangente. Já não gostamos da tangente, então pior ainda do arco tangente, que é a inversa. Mas, caso tenham estudado, né? Você vai, ou quem não estudou, fique sabendo que essa função, ela devolve valores, ela não é inversível, e aí para você tornar a função tangente inversível, você tem que restringir o domínio. E aí para isso convencionou-se, veja, a convenção é que o arco tangente ele devolve valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. É um intervalo menor do que o nosso, tá certo? Esse intervalo aí de menos π sobre 2 até π sobre 2 tem comprimento π. O que isso quer dizer para a gente? Veja, se o nosso vetor z ele estiver do lado direito do eixo y, essa função arco tangente aí vai funcionar bonitinho, sem tirar nem pôr, tranquilo, beleza. Tá bom? Porque, nesse caso, estando à direita do eixo y, os valores que o ângulo θ terá para nós será algo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então a resposta vai estar perfeita. Quando o nosso vetor estiver do lado esquerdo do eixo y, aí a resposta do arco tangente ela precisa ser adaptada. Por quê? Ela vai devolver sempre um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, aquele π sobre 6 que ele deu como resposta é o menor ângulo, ela sempre vai dar essa resposta para você. O menor ângulo entre o eixo x e o z. Então, o que ela está mostrando para vocês aí, se você perceber na figurinha, é esse ângulo entre o eixo x e o R, esse ângulo menorzinho aí. Esse ângulo aí menorzinho é 30 graus. Então, o que você vai ter que fazer? Eu não quero, né, esse 30 graus, eu quero o outro. Aí você vai lembrar que em cima do eixo x, do lado negativo, é o menos π. Aí você vai andar mais 30 graus, né? E aí você vai estar no ângulo θ que você deseja. Tá ok? Caso o vetor tivesse no terceiro quadrante, no segundo quadrante, na parte de cima, lado esquerdo, parte de cima, aí você teria que fazer uma adaptação que já não, essa aqui já não serve. Aí no caso você olhar indo por cima o eixo negativo, o lado negativo do eixo x, aí você estaria no π. É danado, né? Indo por baixo eu estou no menos π. Indo por cima eu estou no π. Tá certo? E aí você teria que subtrair o valor que você encontrou. Aí seria π menos o valor que o arco tangente lhe deu. Tá bom? Vá para os exemplos e nunca se confie somente na álgebra. Bote a figurinha ao lado para que não haja confusão na sua resposta. Tá ok? Já o R não tem dificuldade nenhuma, né? Você vai pegar o x e o y, vai botar embaixo de um radical. Tá? E aí você vai encontrar raiz de 4, que é 2. Tá bom? Bom, pessoal, veja, eu encontrei menos π sobre 6. O que acontece com quem pegou e de alguma forma foi por cima e encontrou 7π sobre 6? Tá errado? Não tá errado. Tanto é que no semestre passado, quando eu gravei minha aula, eu disse que a resposta era 7π sobre 6 e caso alguém esteja vendo a minha aula anterior, né, vai dizer, professor, o senhor ensinou da outra vez de um jeito, agora tu está ensinando de outro jeito. Não é. É porque na outra vez eu deixei a convenção de lado. Tá bom? E agora eu tô
eu achei que é importante a gente levar a convenção a sério, a gente levar ela em conta, tá bom? Mas os dois modos estão corretos, não estão errados não, tá bom? Esse aqui você só segue uma convenção, se você for resolver e o seu coleguinha for resolver também, e ambos resolverem seguindo a convenção, então todos os dois vão chegar na mesma resposta, tá bom? Mas é só para essa padronização, os dois estão corretos, tá bom? Aí veja, como é que fica o número z na sua forma polar? Então vai ficar o r, que é o 2, abre parênteses, cosseno θ mais i seno θ. Tá ok? Aí um detalhe aí para os navegantes é o seguinte, professor, agora eu vou calcular o cosseno de menos 5π sobre 6, né? Não. Se você calcular, você volta para a forma cartesiana. Tá certo? Chegou aí, é o ponto final. Aí parou, acabou. Aí é a forma polar. É deixar com essa escrita mesmo. O 2 aí entre parênteses, o 2 fora, em evidência, abre o parênteses, deixa o cosseno, deixa o ângulo aí, deixa o ângulo. Essa representação, ela deixa explícito qual é o R. Se você olha nessa escrita aí você diz, só de olhar para ela, você diz, olha, o raio é 2. O módulo do Z é 2. E o ângulo é menos 5π sobre 6. O que é permitido fazer é o seguinte, você conhece a trigonometria, né? Você sabe que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Então, o cosseno de um número negativo é igual ao cosseno desse número positivo. Já o seno, o menos você coloca ele para fora. Então, você pode escrever assim, né? 5π sobre 6. O seno, peguei o sinal negativo e cuspi ele para o lado de fora, ficou menos i seno de 5π sobre 6. Tá certo também. Ok? Então aí, parou aí, não faz mais nada. Nessa escrita aí você sabe, só de olhar para ela, qual é o módulo do Z e qual é o ângulo que ele forma com o eixo X. Tá? Só que o ângulo entre menos π e π. Bacana? Então, coloquei um probleminha aí que levanta todos os conflitos que podem ocorrer. O resto agora é com vocês, tá bom? Façam exemplos para isso aí ficar bem assentado na cabeça de vocês. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de se expressar nossos números complexos nessa forma? Tem que ter uma vantagem, porque aparentemente eu só troquei uma escrita bem simples por uma mais complicada. E dizer, dessa forma aí você enxerga o módulo, enxerga o ângulo, não parece ser lá essas vantagens todas, né? Então veja, é justamente a questão da interpretação geométrica, tá? Então veja só, aritmética, perdão, esse ângulo que vocês aprenderam a encontrar agora há pouco, tá? O θ, ele recebe o nome de argumento, tá? A gente não vai ficar falando, o θ. Quando houver em alguma frase, calcule qual é o argumento do número complexo Z. Então ele está se referindo ao ângulo θ, que a gente acabou de aprender como se calcula, tá bom? E esse argumento, ele pode ser, né? Encontrei o θ, você encontrou 1, somou 2π, qualquer quantidade de 2π, você está se referindo ao mesmo argumento. Isso porque qualquer um desses aí serve como resposta para o que a gente acabou de fazer. Tá bom? E aí, entre todos esses argumentos, um deles vai ganhar o nome de argumento principal, que seria aquele entre menos π e π. Aí você veja a importância de você ter seguido a convenção. Se você seguiu o que a gente convencionou, aquele ângulo θ que você encontrou, ele já é o principal, o argumento principal. Tá bom? Se você não seguiu, então o θ que você encontrou é simplesmente o argumento. E aí, mais na frente, a gente vai ver situações em que a gente vai precisar do argumento principal o tempo todo. Tá bom? Então é bom que você já fique acostumado com a ideia de, quando vou encontrar o θ, você encontrar o argumento principal, entendeu? O valor entre menos π e π, porque aí você já poupa ter que refazer essa conta no futuro.
Tá bom? Então foi por isso que eu voltei atrás e resolvi dar importância para essa convenção que aparentemente parecia não ter qualquer valor, tá bom? Aí a notação, quando aparecer no meio das contas, ela vai aparecer assim, ó. Arg dizer com, né, letrinhas minúsculas, tá? Quando vocês encontrarem em algum lugar arg dizer, está se referindo ao argumento do número complexo z, está se referindo ao θ. Qual θ, professor? A todos eles. Tá? Todos eles, não é um só não, ou um qualquer não, é todos. Então você vai dizer, encontrei esse valor aqui, mais 2kπ, onde esse k é um número inteiro qualquer. Tá? Positivo ou negativo. Tá certo? E aí, esse de baixo, que é o argumento principal, a gente vai usar a representação arg dizer, só que com o A maiúsculo. Aí o arg dizer, ele está se referindo a somente um ângulo θ, que é aquele que fica entre o menos π e o π. Show? Bom, isso aí é só nome para os bois, tá? Nomenclatura para que mais na frente vocês não se percam quando forem ler alguma questão ou estudar pelo livro, tá bom? Voltando aqui para o que eu me empolguei, quis colocar o carro na frente dos bois. Qual a vantagem de ter seus números complexos representados na forma polar? Tá bom? Então veja só, suponha que você tem dois números, Z1 e Z2, já colocou os dois na forma polar, tá bom? E aí você vai fazer a multiplicação de Z1 com Z2. Ah, professor, eu já aprendi a multiplicar, já estava craque, já estava beleza e coisa e tal. Ó, é só uma alternativa, é só uma opção. Não estou te obrigando a fazer dessa forma aqui. Se essa opção ela aparece no nosso contexto, é porque ela apresenta algo que vai ser melhor e mais fácil. Entendeu? Então, você gostou da outra, quer ficar só com a outra, fica, não tem problema. Tá? Mas dê uma chance para essa daqui e veja só o que ela traz de interessante. Vou pegar o Z1 e Z2, colocar eles na forma polar e vou em frente no que eu aprendi com a outra. Vou multiplicar e coisa e tal. Aí você aprendeu que esse R2 está lá na frente, eu posso trazer, né? Porque nossa multiplicação ela é associativa. Tá certo? E a gente aprendeu que a gente pode aplicar distributividade nesses dois pares de parênteses que você tem aí. Então faz isso. Depois reagrupa o que ficou real e o que ficou de imaginário, tá bom? E aí tenta lembrar agora a fórmula do cosseno da soma e o seno da soma. Se você lembrou, você vai perceber que o que está dentro desse primeiro par de parênteses é o cosseno da soma. Né? Cosseno de θ1 mais θ2. E o que está no segundo par de parênteses é o seno da soma. Tá ok? Lembre-se, o cosseno da soma ele diz o quê? Cosseno de A mais B. É cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. O seno da soma, seno de A mais B, é seno A, cosseno B, cosseno A. Tá ok? E esse é o final da maneira de multiplicar. O que eu quero que você perceba? O módulo do produto é tão somente o produto dos módulos que eu tinha antes. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, você pode passar para a resposta final sem fazer essas contas. Fazendo somente duas observações. Ó. O módulo final é o produto dos módulos que eu tinha. O módulo de Z1 e o módulo Z2. Tá aí, é o R1 e o R2. E os argumentos, eles somente se somaram. Então, guardem isso e saibam que isso vai valer sempre e pronto. Então, agora, se você já tem seus dois números complexos na forma polar, quero multiplicar os dois. Pega o módulo de um, o módulo do outro, bota aqui, multiplica um pelo outro. E o restante na escrita vai ser o cosseno da soma dos argumentos e o seno da soma dos argumentos. Acabou, está feita a multiplicação. Show? Isso simplifica a nossa multiplicação. Lógico que pressupõe que você já tem seus números escritos na forma polar. Isso vai ser uma vantagem, vai ser uma mão na roda, tá bom?
principalmente para um determinado cálculo ali. Eu não gosto de dar spoiler, mas eu acabo dando. Vocês lá na frente, próxima aula, vocês vão, já deveriam estar se perguntando, né? Nós estamos fazendo todo o algebrismo que a gente conhece com números complexos, com números reais. E tem uns ainda que não foram falados. Qual deles, né? Calcular a raiz de um número complexo. Tá bom? Calcular a raiz de um número complexo. Então, a gente vai ver lá na frente que essa forma aqui vai ser a única que permite a gente pensar em como calcular as raízes de um número complexo. Tá bom? E, não se entristeça não, nós vamos calcular raízes de qualquer ordem, raiz quadrada, raiz cúbica, todas as que vocês imaginarem, de números complexos. Tá bom? Aí, seguindo adiante na nossa forma de interpretação geométrica, além de você ter essa facilitação que a gente encontrou no cálculo do produto, isso aqui cabe uma interpretação. Deixa eu ver se eu consigo tentar mostrar para vocês, tá bom? Então, suponha que o Z1, ele está aí, né? O R1 como módulo e o ângulo θ1. Aí você suponha que o Z2 está aqui em outro ponto do plano, tal, tá certo? E aí você multiplicou um pelo outro. Tá bom? Onde é que está a resposta para essa conta aí? Se você entendeu que a resposta vai ter qual módulo? R1, R2. Né? E qual é o ângulo? Onde é que ele está? θ1 mais θ2. Então você vai entender que é o seguinte, ó, a resposta vai estar aqui. Ó. Qual é a interpretação que nós podemos atribuir ao que aconteceu aí nessa briga de vetores aí que vocês estão vendo no desenho? Primeiro, eu vou pedir que vocês interpretem a multiplicação da seguinte maneira. Vocês entendam no produto de dois números que um é o ativo e o outro é o passivo. Um é o agente multiplicador e o outro é o que está sendo multiplicado. Tá bom? Um fica quieto e o outro age sobre ele. Tá bom? Então, nesse caso, imagine que o Z1 ele está quieto. Ele está quieto ali no cantinho. E o Z2 é o multiplicador. O Z2 vai vir e atuar sobre o Z1, multiplicando o Z1. Tá bom? Então veja que é uma tentativa de ver como uma máquina. O que essa máquina fez? Né? Eu tenho uma máquina multiplicativa por Z2. Essa máquina multiplicativa atuou sobre o Z1. Então ela transformou o Z1. O Z1 foi parar aonde? Ela foi parar aí é a resposta, Z1, Z2. Então, se você entendeu dessa forma, então a multiplicação transformou Z1 em Z1, Z2. O que essa multiplicação fez? Ela fez duas coisas, se você reparou. Qual é a ação que foi feita sobre o Z1? Primeiro, ela girou o Z1, né, por um ângulo θ2. Né? O θ1 já era o ângulo dele, ele já estava lá quieto no θ1. Quando eu multipliquei ele por Z2, o Z2, de certa forma, imprimiu nele o θ2 que ele tinha. Então, ele estava no θ1, ele foi lá para o θ1 mais θ2. Então, ele girou, ele rotacionou o Z1 em um ângulo θ2. Tá certo? E né, ele fez uma outra coisa também, que foi aumentar o módulo do vetor. Aí você pode dizer assim, aumentar? Por que aumentar? Né? Ele multiplicou, o módulo do Z1 era R1. E aí ele passou a ser R1, R2. Eu estou falando aumentar, mas é um erro. A palavra correta seria escalar. Ele escalou o Z1 por um fator R2. Por que escalar? Se o R2 for maior do que 1, você aumentou. Se o R2 for menor do que 1, você diminuiu. Por isso que é um fator de escala. Então a multiplicação ela pode ser vista como uma transformação que tem duas ações. Ela gira e escala. Tá bom? Professor, o senhor disse que o Z1 é o que está quieto e o Z2 é o agente multiplicador. Eu posso ver o contrário também. Né? O Z2 é o que está quieto
e o Z1 é o agente multiplicador. Aí é só você trocar aí os valores do que está sendo dito, né? Se você entendeu que Z2 é o passivo e Z1 é o ativo, então você rotacionou o Z2 por um ângulo θ1 e escalou o Z2 por um fator R1. O contrário. Mas, por favor, fica só com essa interpretação aí. Quando você estiver segura, você passa a ver a outra, né? Tudo bem? Então, veja, eu quero que você perceba o seguinte. A multiplicação, ela é uma transformação que combina duas coisas, né? Seriam duas transformações, uma rotação e uma escala. E aí, uma pergunta, né, que o ruim da aula remota é essa, né? Eu não tenho como ter a resposta de vocês. Mas o que eu faria para que essa multiplicação ela fosse somente uma rotação? Não tivesse um fator de escala. Compreenderam? Eu quero. Então você tinha que pegar o seu Z2, que é o agente multiplicador, e modificar ele em alguma coisa para que ele representasse só rotação. Tá? Ele não tivesse escala. A resposta para essa pergunta é: se o Z2 tiver o módulo 1, então ele não tem efeito de escala, porque o fator de escala dele seria 1. Então multiplicar por 1 nem aumenta nem diminui. Então nesse caso, se você pegar qualquer Z2 que tenha módulo 1, ele representa somente uma rotação. Tá ok? Tá ok? Essa foi minha dissertação de mestrado, né? Interpretar você ter uma rotação diferente da maneira usual como ela é representada. Lá no mundo do R2, eu falo dos jogos, né? As rotações elas são representadas por matrizes, tá bom? E aí, se eu conseguir, né, em vez de usar uma matriz, que no caso seria 2 por 2, usar um número complexo, o que é que eu ganho com isso, né? Multiplicar matrizes, compor rotações, seria multiplicar complexos. Qual é o custo operacional para multiplicar matrizes? E qual é o custo para multiplicar dois números complexos? Tá certo? Então, assim, para o mundo da informática, multiplicar números complexos é muito mais fácil, é muito mais barato. Não é que seja fácil, é mais barato, menos cálculo. Multiplicar matrizes é mais caro. Tá bom? E a minha dissertação existiriam números, os números complexos eles têm duas dimensões. Será que não existe alguém com 3 dimensões que faça essa mesma brincadeira? Porque aí se existir, nós teríamos uma maneira barata de representar rotações tridimensionais usando esses números que a gente nós não fomos, né? A gente descobriu que existia, que são os quatérnios. Tá? Então, da mesma forma que existem os números complexos, x mais i, y, existem outros números mais complexos ainda, que são os quatérnios. Tá bom? Só a título de curiosidade, não esquenta a cabeça não. Tá? Mas essa foi a minha dissertação de mestrado. Bola para frente. Se a gente parar para pensar então, já que houve uma interpretação para a multiplicação, não haveria também uma interpretação para a divisão? Vamos primeiro aprender como é que fica a divisão, a aritmética, né? A álgebra, estando nossos números na forma polar. Então, você vai pegar o seu Z1 e o seu Z2, vai trazer para cá e na forma polar. Né? Primeiro, lembre-se que como é que se faz divisão, né? Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do número de baixo. Não é assim? E aí você coloca todo mundo aí nesse balaio. Z1 é o R cosseno 1 mais I seno θ1. Perdão, cosseno θ1 mais I seno θ1. E o conjugado de Z2 você vai mudar só o sinal, né, no meio. Embaixo você vai lembrar de uma propriedade que a gente colocou numa das aulas aí, que assim, Z2 multiplicado pelo seu conjugado me dá o seu módulo ao quadrado. Então eu já joguei o resultado para evitar esquentar a cabeça. Tá bom? De modo que nós temos somente o de cima, a conta de cima.
Por favor, perceba que o módulo de Z2 que está embaixo é o R2. Então, isso vai ficar assim. Ó. Trouxe o R2 lá do meio para a esquerda, né? Botei, né? Usei a associatividade da multiplicação. O módulo de Z2 é R2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou cancelar um R2 de cima com um R2 de baixo. Tá bom? E fiz a multiplicação em cima. Tá? Eu apliquei a distributividade. E aí eu vou apelar para vocês que vocês lembrem novamente as fórmulas trigonométricas. Agora, não da soma, eu vou pedir que vocês lembrem da subtração. Isso que está em parênteses aí, o primeiro parênteses, é o cosseno de θ1 menos θ2. E o segundo par de parênteses é o seno de θ1 menos θ2. Quais são as conclusões? Os módulos se dividiram. Lá na multiplicação, os módulos se multiplicaram. Aqui, os módulos se dividiram. E os argumentos se subtraíram, o de cima menos o de baixo. Tá bom? Ou seja, isso não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência. E eu quero que vocês tentem aí se lembrar. Eu não vou dizer, dessa vez eu não vou dar o spoiler, não. Tem uma, não é uma operação, mas tem uma como é que eu posso dizer? Existe uma, vou colocar uma operação que vocês aprendem aí no sexto ano, né? Em que, para se fazer essa operação, na hora que você vai fazer, aí, se você está multiplicando, você precisa usar uma soma no resultado. E se você está dividindo, você precisa usar uma subtração no resultado. Tá? Guarda aí, fiquem com essa pulga aí na orelha. Eu acredito que todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Porque mais na frente a gente vai relacionar uma coisa com a outra. Essa coisa que você respondeu aí vai aparecer aqui no nosso curso, na próxima aula. Tá bom? Então, veja, nesse caso aqui, a interpretação geométrica é que os módulos dividiram e os ângulos, né, os argumentos se subtraíram. Tá bom? Sabendo dessa... Eu vou colocar aqui a potenciação. No livro ele traz como uma operação a mais, um momento a mais. E só que eu acho que é assim, se você entendeu a multiplicação agora na forma polar, tá bom? Como é que eu faço a potência? Lembre-se que a potência de um número, a potência inteira, tá? Potência inteira. Se eu faço z ao quadrado, é z vezes z. Z ao cubo é z vezes z vezes z. Então você vai pegar a multiplicação, que você aprendeu agora, e usar ela repetidamente para o mesmo vetor. Então veja, suponha que seu vetor z é r cosseno θ mais i seno θ. Tá bom? E aí você quer fazer z quadrado. Z quadrado é z vezes z. O que a gente aprendeu? Os módulos se multiplicam e os ângulos se somam. Como é o resultado que vai dar aí? R quadrado, θ mais θ, 2θ. Se eu tivesse, por exemplo, z ao cubo, seria o z quadrado vezes o z. Estou fazendo dessa forma porque o z quadrado eu já calculei. O que eu vou fazer agora? Os módulos se multiplicam, vai ficar r ao cubo. E os ângulos se somam, vai ficar 3θ. E isso pode ir ad infinito. Eu posso fazer isso com qualquer n inteiro. Perdão, com n natural. Mais na frente a gente vai ver que vale para os números inteiros. Os números negativos, eles entram nesse balaio aí também. Tá bom? Quando chegar o momento, eu vou só chamar a atenção para dizer que vale também. Tá bom? Então, você tem aí uma maneira de calcular uma potência qualquer de um número complexo. Eu queria que vocês percebessem nesse momento o seguinte, olha, pega um z igual a 1 mais i. Quanto é z elevado à quinta? Aí você vai dizer assim, eita, eu tenho que fazer z vezes z vezes z vezes z vezes z várias vezes. Tá certo? Porque está na forma cartesiana. Se você pegou o teu z igual a 1 mais i, tá? Descobriu lá qual é o módulo, r, descobriu qual é o ângulo, θ. Quanto é z elevado à centésima? Você vai pegar o módulo, vai elevar a centésima, e você vai pegar o ângulo e multiplicar por 100.
Percebe? Que a potenciação ela se torna uma mão na roda se você sabe o teu número complexo na forma polar. Então, é um preço justo a se pagar. Eu vou passar o meu número para a forma polar, porque aí se eu precisar fazer potenciação desse número, é muito simples, muito fácil. Tá ok? Esse é um dos motivos que a gente parou para estudar a forma polar, né? A potenciação ela fica muito tranquila. E não vou fazer isso na aula de hoje, mas na aula que vem nós vamos calcular as raízes. Tá bom? E aí as raízes, essa sim, é que na forma cartesiana a gente não tem saída nenhuma. Teria uma saída lá, tanto que não tem livro nenhum ensinando essa saída, porque não vale a pena. É muito difícil. Tá bom? Então, continuando aqui. Se eu pegar essa forma que eu acabei de deduzir agora, assim, para potenciação, né? A gente descobriu que z elevado a n, eu vou pegar o módulo elevado a n, e o θ eu multiplico por n. Né? Somei o θ n vezes. Tá certo? Suponha que o meu z ele tem módulo 1, ou seja, o r é 1. Então, z elevado a n fica tão somente o seno de θ mais i cosseno θ, né? Não tem o r, que é 1, elevado a n. E o outro lado da fórmula da potenciação vai ficar 1 elevado a n, que é 1, e fica somente o cosseno de nθ mais i seno de nθ. Essa fórmula aí ela é conhecida como fórmula de Moivre, tá bom? Eu estou colocando aí só por um desencargo de consciência, porque ela é uma fórmula que vem lá no segundo grau e todo mundo conhece ela, e bacana e tal. Mas veja, aqui nós tínhamos antes, essa que está mais acima, ela é mais potente do que a fórmula de Moivre, ela é mais geral. A fórmula de Moivre, ela se aplica somente para números complexos que tem módulo 1. A nossa não, a nossa ela vale para qualquer uma, para qualquer número complexo, em qualquer módulo. Tá certo? Mas fica registrada aí a fórmula de Moivre, que vem lá no segundo grau, ela é dada sem a demonstração. Tá aí a demonstração e a explicação do porquê. Tá bom? Então veja, só um exemplozinho para a gente ir para casa. Professor, você não está em casa não? Tô. É a mania. Suponha que você tenha z igual a menos raiz de 3 menos i, que é aquele z que a gente usou no exemplo anterior, né? E você queira calcular z ao cubo. Eu poderia ter perguntado aqui z elevado a 20. Tá? Eu coloquei z ao cubo só tá? Então veja, nós já vimos que o z na forma polar, ele se escreve dessa forma, né? 2 cosseno de menos 5π sobre 6 mais i seno de menos 5π sobre 6. Foi o exemplo que a gente fez lá no início. Então eu vou elevar isso ao cubo, né? Então veja, eu estou trazendo a forma polar do número para que usando ela eu consiga elevar ao cubo. Tá? Aí veja, como é que eu elevo ao cubo? Aprendemos agora. O 2 vai ficar elevado ao cubo, né? E o 3 ele vai descer para dentro dos argumentos. Então ele vai multiplicar o ângulo que está dentro do cosseno, vai multiplicar o ângulo que está dentro do seno. Aí você faz essa continha. Na verdade, eu só simplifiquei o 3 com 6, ficou um 2 embaixo. E aí agora, você tem duas opções. Parou aí, você está na forma polar como resposta. Acabou-se. Mas eu quero a forma cartesiana como resposta, já que o número foi dado na forma cartesiana, é natural que você queira a resposta na forma cartesiana também. Tá bom? E aí, nesse caso, você calcula o cosseno de menos 5π sobre 2. Aí você vai descobrir que o cosseno desse aí é 0. E o seno de menos 5π sobre 2, vai calcular e vai descobrir que isso aí dá menos 1. E a resposta para isso aí é menos 8i. Tá bom? Qual seria outro jeito de você calcular z ao cubo? É você pegar o z e fazer z vezes z vezes z. Tá bom? Aí você vai chegar nesse menos 8i. Tranquilo. Você pode dizer para mim, professor, fazer z vezes z vezes z para mim já estava tranquilo, eu já estava com a minha multiplicação treinada e eu já estava, né, expert. Eu acho melhor fazer com o outro. Show! Show, pode fazer. Não tem problema. Só que assim, se eu fosse colocar isso numa prova, eu não ia colocar z ao cubo. Eu ia colocar assim, z à 20ª. Tá entendendo? Para que você perceba que indo pela multiplicação lá, z vezes z vezes z vezes z, não, essa daqui de fato oferta a você
uma alternativa bacana, tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou deixar a radiciação para a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem todos com Jesus e um grande abraço.